Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que a Shalom do nosso Altíssimo esteja na vida, no lar, na família de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, estarei dando continuidade na série sobre as duas linhagens, que é popularmente conhecido como semente da serpente. E nesse vídeo de hoje, focando exclusivamente nas referências em alguns livros apócrifos, extras bíblicas em outras culturas, que demonstram a existência dessa linhagem da serpente, a linhagem maligna, a linhagem que é inimiga do povo do Criador, inimiga da linhagem adâmica. E nesse vídeo aqui você vai ver que há muitas e muitas referências dessa linhagem em outras culturas, só que algumas culturas vão colocar essa linhagem como uma linhagem especial. Algumas vertentes vão colocar também como uma linhagem privilegiada, mas se a gente lê as escrituras com essa ótica, pedindo o direcionamento do Pai, a gente consegue perceber que se trata dessa linhagem maligna, que são os verdadeiros inimigos do Criador e filhos literais de Satanás. E antes de você assistir esse vídeo aqui, recomendo que assista os vídeos anteriores para você entender melhor qual é esse conceito do real pecado no Éden. Quem era a serpente que estava no Éden? O que Eva cometeu com essa serpente e, posteriormente, o que Adão cometeu com Eva. Depois, quem é Caim? De quem Caim era filho? Por que Caim nunca é mencionado na genealogia de Adão? Por que existe, ao longo da história, uma guerra do povo do Criador contra povos de outras nações? Por que o Criador mandava exterminar outros povos? Inclusive, no último vídeo eu falei disso com mais detalhes. Fora que tudo isso também está ligado ao ocorrido de Gênesis 6, da proliferação dos Néfilins, dos gigantes do passado, que eram seres caídos que adentraram na matriz humana. Então, um acontecimento desde o Éden, como também o relato de Gênesis 6, mais com profundidade relatado no livro de Enoque, quando os 200 sentinelas coabitaram com as mulheres, é basicamente uma proliferação ainda maior da semente maligna que já existia desde os tempos de Caim, após o real acontecido no Éden. Então, a partir de agora, eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas referências que demonstram a origem e a procedência dessa linhagem maligna, primeiro em apócrifos e depois em outras culturas. O primeiro apócrifo que eu vou mencionar aqui no vídeo é o Proto-Evangelho de Tiago, que é basicamente um livro que conta com mais detalhes a vida de Maria, a mãe do nosso Messias, como foi a sua concepção, como seus pais receberam uma promessa de que haveria de gerar uma mulher especial, e vai contando a infância de Maria, depois com mais detalhes a sua fase adulta, e como ocorreu a vinda do nosso Messias através do ventre dela, e a repercussão que isso foi na sua época. E em meio a tudo isso, nós vemos um relato muito interessante de José ao se deparar com Maria grávida. Ele vai falar algo que bate exatamente com o entendimento do que realmente aconteceu no Éden, só mostrando que servos do Pai no passado tinham esse entendimento. Veja só, ao chegar Maria ao 6º mês de gravidez, voltou José de suas construções e, ao entrar em casa, deu-se conta de que ela estava grávida. Então feriu seu próprio rosto, jogou-se no chão sobre uma manta e chorou amargamente, dizendo: Como é que me vou apresentar agora diante do meu Senhor? E que oração direi eu agora por esta donzela? Pois que a recebi virgem do templo do Senhor e não a soube guardar? Será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante em que ela estava glorificando a Deus, veio a serpente ao encontrar Eva sozinha. A enganou? O mesmo me aconteceu? Levantando-se, José chamou Maria e disse-lhe: Predileta como eras de Deus, como fostes capaz de fazer isso? Acaso te esquecestes do Senhor teu Deus? Como pudestes vilipendiar tua alma? Tu que te criastes no Santo dos Santos e recebeste alimento das mãos de um anjo? Ela chorou amargamente, dizendo: Sou pura e não conheço varão algum. Replicou José: De onde, pois, provém o que carregas no seio? Ao que Maria respondeu: Pelo Senhor meu Deus, eu juro que não sei como aconteceu. José encheu-se de temor, retirou-se da presença de Maria e pôs-se a pensar sobre o que faria com ela. Dizia consigo próprio: Se escondo o seu erro, contrario a lei do Senhor. Se a denuncio ao povo de Israel, temo que o que acontecer a ela se deva a uma intervenção dos anjos e venha entregar à morte uma inocente. Como deverei proceder, pois? Mandá-la embora às escondidas? Enquanto isso caiu a noite. Eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo-lhe: Não temas por essa donzela, pois o que ela carrega em suas entranhas é fruto do Espírito Santo. Dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois que ele há de salvar seu povo dos pecados. Ao despertar, José levantou-se e glorificou a Deus de Israel por haver-lhe concedido tal graça e continuou guardando Maria.
Então olha que incrível esse relato. José, já que Maria era prometida para ele, eles ainda não tinham consumado o casamento, eles estavam ali no período de desposado, de noivado, eles nunca tinham tido relação, ele espantou que Maria apareceu grávida. Aí o mais interessante é que ele vai falar, pensando que Maria havia o traído, que ele pensou que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com Adão. Então o que a gente conclui? Que José sabia muito bem que Eva traiu Adão com Satanás, que é chamado de a serpente. Tanto que é muito claro ele falando, será que a história de Adão se repetiu comigo? Assim como no instante em que ela estava glorificando a Deus, veio a serpente e ao encontrar Eva sozinha, a enganou, o mesmo me aconteceu? Então é muito claro que ele e os demais servos do Pai no passado tinham esse entendimento. E não como algumas pessoas querem titular hoje, que isso é uma doutrina nova, uma doutrina distorcida e que não se trata do contexto verdadeiro e original. Sendo que, na verdade, se a gente analisa minuciosamente esses apócrifos alinhados com as escrituras, apócrifos que realmente testificam que são verdadeiros, que testificam a história da Bíblia, a gente percebe que eles só confirmam esse entendimento do real ocorrido no Éden e da origem dessa linhagem maligna. Agora, outro apócrifo que vai mencionar com mais detalhes que a descendência de Caim é uma descendência maligna, não é uma descendência humana comum, é o livro de Enoque, que dispensa comentário. Já falei várias vezes que é um livro totalmente inspirado, é um livro que mostra Enoque tendo visões incríveis das dimensões superiores. Enoque teve revelações incríveis e transmitiu para suas gerações. E glórias ao Pai que nesses últimos tempos nós temos novamente acesso a esse tipo de conhecimento. E no livro de Enoque, capítulo 22, veja o que vai falar acerca da descendência de Caim. E vi os espíritos dos filhos dos homens que estão mortos, e suas vozes rompem o céu, enquanto eles são acusados. Então inquiri de Rafael, o anjo que estava comigo, e disse: que espírito é aquele, a voz do qual alcança o céu e acusa? Ele respondeu dizendo: este é o espírito de Abel, o qual foi morto por Caim, seu irmão, o qual acusará aquele irmão até que sua semente seja destruída da face da terra, até que sua semente desapareça da semente da raça humana. Então a gente vê muito claro aqui a distinção da semente de Caim da semente humana, e que a semente de Caim, a linhagem de Caim deveria ser extinta. Por quê? Porque é uma linhagem maligna que não procede de Adão, que não procede dos filhos do Criador, mas sim é o joio que foi plantado pelo maligno. E no próprio livro de Enoque, na continuação, no capítulo 69, vai falar acerca de quem estava no Éden, que não era simplesmente uma cobrinha falante, um animal literal, mas sim um anjo caído que seduziu Eva. E veja que no livro de Enoque ele é chamado de Gadrel. Em outras fontes, como a gente vai ver aqui no Targum, ele é chamado de Samael, mas sabemos que são referências ao próprio Satanás. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança. Todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. Então a gente vê muito claro aqui que o livro de Enoque testifica que quem seduziu Eva não foi uma cobrinha falante, ou não foi Satanás possuindo uma cobra e a cobra sendo punida no lugar de Satanás. Foi o próprio Satanás, foi o próprio anjo caído que seduziu Eva. E no livro de Enoque ele é chamado de Gadrel. Mas as menções mais claras acerca da semente da serpente, da origem da linhagem maligna e da real transgressão de Eva são relatadas nos Targuns, especificamente no Targum de Jerusalém, que em vídeos sobre a linhagem da serpente eu já expliquei com mais detalhes o que realmente é o Targum. Inclusive, no último vídeo que eu postei, eu falei mais acerca do Targum. E especificamente no segundo vídeo dessa série eu dou mais detalhes, para quem se interessar em saber o que de fato é o Targum. Mas veja o que vai falar em Gênesis 3, verso 6 do Targum de Jerusalém. E a mulher viu Samael, o malacá da morte, e temeu, e sabia que boa era a árvore para se comer, e era cura para iluminar a luz dos olhos, e árvore desejável para por ela dar o entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido com ela, e ele comeu. Então é muito claro ali que Eva foi seduzida por Samael, o malacá da morte, o anjo da morte. E na continuação do Targum, no verso 16 de Gênesis 3, vai falar para a gente: a mulher: multiplicarei tuas aflições com sangue na virgindade e a tua gravidez. Com dor conceberás filhos, e para o teu marido será teu desejo, e ele te dominará para a justificação ou para o pecado.
Então aqui a gente percebe que as punições de Eva estão diretamente ligadas à sua transgressão. E no Targum isso é relatado com mais detalhes. É por isso que as mulheres menstruam, é por isso que elas sangram após perder a virgindade. É a consequência do pecado de Eva. Agora veja Gênesis 4:1 do Targum de Jerusalém, que para mim é o mais claro acerca da real procedência da linhagem maligna, especificamente de Caim. E Adão conheceu intimamente a Xavá, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, o Malacá desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: tenho adquirido um homem do Malacá de Iá. E na continuação do Targum de Jerusalém, e continuou a gerar de seu marido Adão o seu irmão gêmeo, a Evel. E Evel era um pastor de gado miúdo, mas Caim era um homem lavrador do solo. Então o Targum não deixa dúvidas de que Caim era filho de Samael, filho de Satanás, e não filho de Adão, como é colocado nas traduções de nossas Bíblias. Houve uma tentativa de ocultar a real procedência da linhagem maligna. Isso é um plano diabólico, um plano da própria descendência maligna, para que as pessoas não saibam que eles são reais, que eles são nossos inimigos, que eles estão tentando nos enganar, e que eles detêm o controle dessa dimensão caída, desse sistema. E todos os braços dos sistemas têm como intuito levar as pessoas para a perdição. E são eles dessa descendência maligna, os filhos de Satanás, que querem levar a descendência adâmica para a perdição. E é claro que eles sabem muito bem que se nós não soubermos com quem estamos lidando, nós jamais vamos conseguir combatê-los. E eles, sabendo dessa estratégia, obviamente que eles vão ocultar suas existências. Isso é muito simples de perceber. No Targum Pseudo-Yonatan, em Gênesis 4:1, também temos um relato parecido com o Targum de Jerusalém. Veja o que vai falar. E Adão soube que sua esposa Eva havia concebido de Samael, o anjo da morte, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. E ele era como os de cima e não como os de baixo. E ela disse: eu consegui um homem do anjo do Senhor. Veja que nesse Targum ainda é relatado com mais detalhes que Caim era como os de cima e não como os de baixo, porque Caim era fruto direto da relação entre um anjo e uma mulher, ao contrário de Abel, que foi fruto de uma relação humana comum. E no Targum palestino, em Gênesis 4:1, veja o que vai falar. E Adão conheceu Eva, sua mulher, que desejara o anjo, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e ela disse: adquiri um varão, o anjo do Senhor. Vemos mais uma vez um relato muito parecido com os demais Targuns. E por fim, no Targum de Jerusalém, veja a especificação quando vai falar acerca da descendência de Adão, que Caim não era filho de Adão. Outra coisa que nós não vemos nas traduções de nossas Bíblias, mas que era entendimento dos antigos hebreus, dos sacerdotes da época de Esdras e Neemias. Veja Gênesis 5, dos versos 1 ao 3 do Targum de Jerusalém. E Adão viveu 130 anos e gerou Chete do sangue, pela sua imagem e pela sua semelhança, pois antes disso de Xavá tinha gerado Caim, que não era dele e nem do seu sangue. E Evel foi morto pela mão de Caim. E Caim foi expulso e não é feita a genealogia da sua semente no livro da genealogia de Adão. E após isso foi gerado de seu sangue para ele, e ele chamou o seu nome Chete. Então aqui no Targum é muito claro que Sete foi colocado no lugar de Abel porque Caim não era filho de Adão. Na própria Bíblia fica uma lacuna em cima desse ponto, que no Targum é preenchido e especificado o porquê de Sete ter de ser colocado no lugar de Abel, se já havia Caim que supostamente seria filho de Adão. Vemos aqui claramente que ele não era filho, e por isso que Sete teve de ser colocado no lugar de Abel. E agora em outras culturas nós vemos menções que aludem exatamente ao real ocorrido no Éden e à existência dessa linhagem maligna, filhos literais de Satanás. Veja, por exemplo, a história da Bela e a Fera. Muitas pessoas pensam que é uma historinha fictícia, uma historinha inocente e que não tem nada demais nessa história. Mas se você analisa minuciosamente o que tem por trás dessa história, é nítido que se trata de uma mulher inocente, que é chamada de Bela, uma mulher pura, que decidiu se unir com a Fera, uma figura completamente maligna, que tinha um castelo, que tinha muito poder e que, devido às circunstâncias da época, decidiu se unir. Por que será que existe essa referência de uma mulher inocente, pura, bonita, se unindo com uma figura abominável? É uma alusão clara ao fato de Eva, a figura inocente, a pura, a virgem, ter se unido com o anjo caído, com Satanás, o monstro, a figura abominável, mas que conseguiu seduzi-la.
E o interessante é que temos também outros relatos, como a história da princesa e o dragão. Temos desenhos e filmes a respeito dessa história. E o próprio joguinho e filme do Mario Bros. Relata uma trama entre uma princesa e um tipo de tartaruga evoluída, que é chamado de Bowser, que é o vilão de Mario, que captura a princesa, e Mario, no enredo todo da história, tenta resgatar a princesa. Então a gente vê mais uma vez a referência de uma mulher bela, pura, sendo captada ou sendo seduzida por uma figura monstruosa, referência direta ao ocorrido no Éden. Outra coisa muito interessante envolvendo esse contexto é por que de as realezas no passado serem chamadas de linhagem do sangue azul. Veja a justificativa que eles costumam dar. Anteriormente, na Península Ibérica, a nobreza usava da cor de suas peles para afirmarem sua posição social. Com a cor da pele tão clara que era possível enxergar as veias azuis, a realeza provava que eles eram os verdadeiros descendentes dos visigodos. Os visigodos tinham sangue puro porque não haviam se misturado com outros povos, como judeus e árabes. Olha que interessante isso. Infelizmente, essas veias azuladas contribuíram para uma segregação racial. Os camponeses e artesãos e outros povos que tinham a pele mais morena eram considerados como meros cidadãos comuns. Ao mesmo tempo que essas pessoas excluídas do privilégio do sangue sofriam muitas injustiças. Os aristocratas tinham tanta certeza que sua condição os tornava biologicamente superiores a outras pessoas que apoiavam o casamento só entre os próprios parentes. Mas há pesquisadores que afirmam que a expressão surgiu no Egito Antigo. Segundo eles, os faraós diziam ter sangue azul como as águas do rio Nilo. Desse modo, eles se sobrepunham a outras pessoas, criando um preconceito étnico. Então a gente percebe que essas menções da linhagem do sangue azul, que as realezas, que a linhagem dos faraós era uma linhagem de sangue azul, isso não é por acaso, porque corria no sangue deles o DNA dos anjos caídos, esse DNA corrompido, essa genética corrompida, porque de fato eles foram frutos, primeiramente Caim, da relação entre o anjo caído e uma mulher. É por isso que eles se vangloriavam de ter o sangue azul. Isso não era simplesmente uma alegoria, mas tem um sentido literal por trás, devido à sua configuração sanguínea e sua genética serem diferentes. É interessante que até nesses relatos confirma que eles só se casavam entre si, porque eles sabiam muito bem que para preservar a linhagem deles, para executar o plano deles, eles precisavam preservar a linhagem, não se casar com outros povos. Na própria maçonaria, eles falam abertamente que Caim é filho de Samael, mas eles consideram isso como algo bom, e essa linhagem uma privilegiada ou semidivina. Tanto que os mesmos, assim como os satanistas, acreditam que Lúcifer é o libertador da humanidade, e veio o consumo do fruto do conhecimento do bem e do mal como uma libertação da prisão do suposto Deus malvadão que eles pintam. Veja o que vai falar nessa página maçônica. Na lenda maçônica tem pontos de desacordo, como também de acordo, com a história da Bíblia. Relata que Jeová criou Eva, que o espírito Lucífero Samael uniu-se a ela, mas que foi expulso por Jeová e forçado a deixá-la antes do nascimento do seu filho Caim, que ficou sendo assim o filho de uma viúva. Então Jeová criou Adão para ser marido de Eva, e dessa união nasceu Abel. Por conseguinte, desde o princípio tem havido dois tipos de pessoas no mundo, um gerado pelo espírito de Lúcifer, Samael, e possuidor de uma natureza semidivina, por outro lado, Abel, o descendente humano de pais humanos. Lembremos-nos que, de acordo com a Bíblia, o espírito de Lúcifer apareceu a Eva como uma serpente, um filho da sabedoria. Caim, de acordo com a lenda maçônica, nasceu desta união com Eva. É relatado também que o espírito de Lúcifer abandonou Eva, que tornou-se assim uma viúva, e Caim era, portanto, o filho do espírito de Lúcifer, a serpente da sabedoria, e de Eva, a viúva. Todo iniciado tem até hoje o símbolo da serpente em sua fronte e é conhecido por seus companheiros por aquele sinal como um filho da viúva e do espírito de Lúcifer. Entende por que os maçons se denominam filhos da viúva? O relato aqui é muito claro, porque eles entendem exatamente o que aconteceu no Éden. Algumas pessoas podem falar, você está se baseando em lenda maçônica? Não se trata disso, gente. A gente tem que compreender que eles, dessa linhagem maligna, eles detêm o conhecimento de muitas coisas verdadeiras e eles não querem que a humanidade, no geral, tenha esse tipo de conhecimento. Então, eles mesmos ocultaram nas traduções da Bíblia a real procedência deles, dessa linhagem maligna.
e quiseram trazer a ideia para a humanidade que não existe uma linhagem maligna, que todos são seres humanos comuns que possuem a capacidade de arrependimento. Porque essas pessoas não têm consciência dessa linhagem maligna, como elas vão saber que nós temos inimigos e que precisamos combatê-los, precisamos ficar atentos e não devemos acreditar nesse sistema que estamos inseridos? Então, basicamente, eles fazem a humanidade ficarem na ignorância, na alienação, quanto que eles detêm os conhecimentos verdadeiros acerca das coisas deste mundo. É óbvio que o conhecimento deles é distorcido, porque leva à adoração e servidão a Satanás, o que só mostra que eles também estão enganados. Mas é fato que eles detêm o conhecimento verdadeiro de muitas coisas e sabem como este mundo funciona, e tentam a todo custo executarem seus planos de enganar e levar a humanidade à perdição. Tanto que os mesmos se consideram uma linhagem privilegiada, uma linhagem acima da linhagem humana, por terem sido fruto dessa relação entre um ser divino, porém caído, e uma mulher comum, enquanto que a descendência de Sete é fruto apenas de uma relação de humanos comuns. Só que, na verdade, sabemos muito bem, segundo o relato bíblico, que esses que são descendentes de Caim são filhos do maligno, filhos literais de Satanás, e não fazem parte do plano de redenção como os demais seres humanos fazem. Outro relato interessante está no livro A Guerra dos Judeus, um livro escrito no século I pelo autor judeu-romano Flávio Joséfo, que era um historiador da época, que inclusive já citou várias vezes em seus livros acerca da existência do nosso Messias, mesmo não sendo um seguidor genuíno dele, só confirmando historicamente que ele existiu, que ele veio a essa terra, e que tudo que envolve o evangelho é verídico, é a pura verdade. Mas veja o que ele vai falar acerca dos fariseus e saduceus. Pois há 3 seitas filosóficas entre os judeus. Os seguidores do primeiro são os fariseus, do segundo os saduceus, e a terceira seita que pretende uma disciplina mais severa é a chamada de essênios. Estes últimos são Judá de nascimento, e parecem ter uma afeição maior uns pelos outros do que as outras seitas. A partir disso, a gente consegue perceber, dessas 3 seitas mencionadas, que apenas os essênios poderiam essencialmente reivindicar ser israelitas de sangue, puro da tribo de Judá. Por que será que Joséfo não mencionou que os fariseus e saduceus, sendo judeus de nascimento como os essênios, será que Flávio Joséfo sabia de algo que hoje a maioria das pessoas não sabem? E quando a gente alinha isso com o Evangelho, principalmente Mateus 23 e João 8, a gente entende por que Flávio Joséfo falou isso, que só os essênios que eram realmente Judá de nascimento. O Messias mesmo acusou eles de raça de víboras ou filhos do diabo, só demonstrando que a real descendência e procedência deles não era de Judá, mas sim de Caim. Tanto que o nosso próprio Messias falou que aquela linhagem era responsável pelo sangue desde Abel. E quem que matou Abel? O próprio Caim. Temos outros relatos também, como o fato de os antigos chineses adorarem o dragão e eles dizerem que as realezas eram de uma descendência de dragão. Na cultura grega nós temos o relato da caixa ou jarro de Pandora. E veja o que vai falar acerca disso, se não bate exatamente com o real ocorrido no Éden. O grande jarro continha todos os males do mundo e quando sua proprietária o abriu, deixou escapar praticamente todo o seu conteúdo maligno, menos a esperança. E ainda é dito que Pandora, na cultura grega, foi a primeira mulher criada, e que Zeus sabia muito bem, dando para ela o jarro, que um dia a vontade da curiosa mulher a levaria a abri-lo e a libertar o mal para o mundo, castigando os humanos pelo fogo que haviam recebido de Prometeus contra a vontade do Deus dos deuses. Veja se isso não bate com Eva despertando a curiosidade de conhecer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e após abrir os seus olhos, após consumir desse fruto, toda a descendência humana foi tomada pelos males do mundo, foi tomada por doenças, por enfermidades e por toda a maldade que hoje nós vemos presente por aí. Não é por acaso esse relato. Nós também podemos ver aí nessas imagens os deuses serpentes em diversas culturas. Não à toa que nós vemos em várias culturas ao redor do mundo, em várias chamadas mitologias, eles relatando seres que eles consideravam deuses e esses deuses sendo em formas de serpentes. Isso alude também aos serafins que caíram junto com Satanás, que também eram serafim. O Yin e Yang é uma alusão direta a Caim e Abel, onde Abel tem ali uma parte preta que representa uma parte de Caim
e Caim tem uma parte branca que representa uma parte de Abel, só mostrando que eles eram gêmeos que estavam diretamente conectados no ventre de Eva, e que desde o ventre já havia uma inimizade, e que o fato de Caim não ter sido cortado desde o ventre é porque se Caim, o joio, fosse cortado, o trigo também seria, como é falado na parábola do joio e do trigo. Então é muito interessante essa menção. E esse relato sendo confirmado quando a gente lê com mais detalhes e minuciosamente os Targums. Na própria indústria do entretenimento, o Homem de Ferro é uma alusão direta a Tubal-Caim, e Tubal-Caim é mencionado na Bíblia como ferreiro, como principal responsável pelas obras de artífice. E muitas pessoas pensam que ele só ficava batendo martelo, que ele só ficava usando ferramentas e que não passava disso, sendo que, na verdade, Tubal-Caim era responsável por altas tecnologias. Não é à toa que ele é alguém muito venerado na maçonaria. E o Homem de Ferro é uma alusão direta a Tubal-Caim. Não à toa que eles eram conhecidos como ferreiros, e na Bíblia a gente vê a menção do ferro com barro, e a união do ferro com barro representando o reinado do anticristo, onde ele tentará unir a máquina com o homem, representando o DNA corrompido que a linhagem maligna já possui, já que ferro, altas tecnologias, estão diretamente ligados à descendência de Caim, que sempre ao longo da história produziu altas tecnologias, fornecidas pelos anjos caídos. O Rei Charlie já disse uma vez também que é descendente direto do Drácula, só confirmando mais uma vez que essas realezas, a descendência deles sempre tomou conta deste mundo, eles sempre preservavam suas linhagens, eles sempre casavam entre si, só confirmando o porquê deles serem as linhagens de sangue azul, as chamadas realezas. E por que no Vaticano nós vemos aí de forma explícita essa veneração e adoração à serpente? O que será que eles querem passar com essa veneração? E por que nas profissões de saúde todas elas possuem símbolos em forma de serpente? Qual será a mensagem que eles querem passar? Não é difícil perceber. E assim, eu poderia também citar outras referências em outros apócrifos, como o Apócrifo de João ou o Evangelho de Filipe, mas como são livros que eu não recomendo a leitura por terem inúmeras coisas erradas, eu prefiro nem mencionar as referências da semente da serpente nesses livros. Mesmo sabendo que esse conhecimento é real, é verídico, por toda a base que eu já mostrei aqui, eu prefiro não mencionar as referências desses livros. Assim como a semente da serpente também é mencionada no Talmud, no Zohar, mas são fontes que contêm muitas coisas erradas e deturpadas. E eu prefiro não mencionar diretamente as referências. Mas é fato que esses filhos do maligno detêm esses conhecimentos, e não à toa que eles demonstram esse conhecimento através dessas fontes. Apesar de que no Talmud nós temos muitos relatos históricos que são verídicos, como esse da semente da serpente, só mostrando que é um fato e não simplesmente uma mera teoria inventada e ainda recente. E ao contrário do que pessoas que se opõem a essa mensagem querem titular de forma distorcida, de forma enganosa, essa doutrina não surgiu com um teólogo do século passado chamado William Branham. Ele realmente trouxe um entendimento parecido com esse, mas o próprio Branham ele tinha uma doutrina bem diferente. E ele provavelmente se baseou nesse entendimento verdadeiro, mas decidiu distorcer. Agora, o porquê nós não sabemos muito bem, mas Branham acreditava que a serpente era na verdade um animal evoluído. Ele inclusive tentava associar a teoria da evolução com esse entendimento da semente da serpente. É apenas um entendimento muito deturpado que Branham quis trazer, e que pessoas, por não investigarem minuciosamente esse entendimento, preferem acusar, ao invés de ao menos estudar e conhecer o outro lado. Mas então é isso, esse foi o vídeo, eu acredito que já expus aqui bastante referência, só para você ter ideia de como que esse entendimento é fato, ele é relatado em muitas culturas, apenas confirma a nossa verdadeira história e o fato de que nós estamos em guerra. A guerra celestial se estendeu ao físico. Nós estamos vivendo uma extensão da guerra que há no campo espiritual. A profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu, está se cumprindo até os dias atuais, e essa guerra entre as linhagens só terminará no dia da colheita final, quando o Messias irá voltar junto com seus anjos, e como é falado na parábola do joio e do trigo. Mas eu vou ficando por aqui, espero que vocês fiquem bem e que o Eterno os abençoe grandemente. Shalom.